Boa noite a todos, sejam bem-vindos, maravilha ver vocês aqui. Em 4 minutinhos a gente inicia, tá bom, pessoal? Ok, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Exatamente 20 horas no horário de Brasília. É sempre muito bom estar com vocês às quintas-feiras, é o dia que nós nos encontramos, que nós estamos aí nos reunindo, celebrando, né? E agregando também conhecimento no nosso sistema de treinamento. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer os anúncios no início e logo em seguida, então, a gente vai estar com mega treinamento sobre como identificar o perfil de um capelão, né, com o capelão Anderson, que vai estar conosco aqui, então, contribuindo com seu conhecimento, com seus anos de experiência na área de capelania também, com vocês. Então, desde logo, muito obrigado pela sua entrega, meu querido. Muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe e te use grandemente. Então, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente. Olha só, nós já estamos confeccionando, tá, as novas credenciais. Quem tiver com a credencial antiga que já quiser fazer a renovação, você não perde esse período de troca, tá? Se a tua credencial vai vencer para janeiro, fevereiro, você já pode fazer a troca para janeiro, fevereiro do outro ano, tá? A gente vai respeitar sempre o prazo, ok? A filiação também do Conselho Federal de Capelania, né? É muito interessante, o Décio agora me participou de uma experiência muito grande nos Estados Unidos, quando ele foi passar na imigração, ele mostrou a carteira dele de capelão com as credenciais e foi muito bem recebido na imigração. No dia 12 agora, nós teremos o curso de capelania geral, né, para você que quer indicar que está formando o teu grupo já para fazer as representações dos trabalhos do DVCS na tua cidade. Já entre em contato com o Daniel, ele faz a indicação do teu amigo, do parente, enfim. No dia 12 do 12, tá, vai ser o último evento do ano,
né? Último curso do ano, do curso de Capelania Geral. Para quem quer fazer o pleno, o sênior não fez o pleno, você pode fazer a inscrição para o pleno baixado, para você não perder a inscrição do sênior. Por quê? Porque em janeiro nós temos a primeira turma do Master. O Master é o único curso que acontece só uma vez por ano. Então, se você não fizer em janeiro de 2022, você vai ter que fazer só em janeiro de 23, tá? Então, você tem a possibilidade de fazer o sênior sim, né? Fazendo aí o pleno já baixado. A Daniela vai mandar para você o curso pleno completo, e aí você tem a oportunidade de fazer, então, o sênior, que vai ser agora, dia 28 de novembro. Se eu não me engano, sem ser este domingo, no outro domingo. Não sei se é este domingo agora ou outro, dia 28. E aí, no dia 16 de janeiro, nosso Mega Ultra Power curso Master, né? Os brevês do curso Master também. Para quem fizer o curso Master vai poder utilizar esse brevê no uniforme, que é o curso mais completo, e aí a gente vai fazer a aplicação de todo esse conteúdo, inclusive quem fez a capelania judaica também, da Beit Israel, a gente vai complementar num único documento, para que você tenha uma certificação, então, de aperfeiçoamento, curso de aperfeiçoamento em capelania, que, sem dúvida nenhuma, vai ser o curso mais completo existente que vocês possam conhecer aí. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos, tá, para essas datas, para que a gente possa, então, já todo mundo junto, 16 de janeiro tá junto no Master. Então, mais uma vez, se você vai fazer, quer fazer o 100, mas não fez o pleno, você entra em contato com a Daniela, que ela vai te encaixar para te fazer o pleno baixado. Ok, pessoal? Então, quero deixar vocês agora. Anderson, você pode ficar até o final, você finaliza, tá certo? E a gente vai estar junto aqui, então, em oração, porque eu tenho certeza que hoje vai ser um dia incrível, tá, de contribuição com o nosso conhecimento. Seja bem-vinda, Regiane, nosso capelão Marco Aurélio, aí, capelão geral lá em Minas. Já está conosco o William, o capelão Reinaldo, também nosso capelão em Tapetininga, está aí conosco também. Seja bem-vindo, Reinaldo, Maria Cláudia, a Leia, o Marcos, Vladimir, Paulo Porfírio, Maria de Lourdes, lá em Niterói, capelão Paulo, José Carlos Santana, Aguinaldo lá em São Paulo também, Porfírio, Natalícia, Ledelia, Tânia, Valdinei, Daniel, Luiz, uma galera aí, já temos 49 pessoas aqui na sala, fora o pessoal que está também acompanhando lá pelo YouTube, Luiz, Raquel Duarte, Loraci, Emelinda, Tereza. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos no dia de hoje, tá? E mais uma vez, que é muito bom estar aqui com vocês. Esses dias a gente vai ter nossa capelã Adriana participando de um grande evento, 20 anos de MMA, eu acho que é isso, MMA, uma celebração que vai acontecer no Brasil, né? E ela vai estar lá como capelã desse evento, a Adriana também, né? Já indicada aí também pela nossa capelã Tereza, que está lá na Suíça. Edeli Cremonese está aqui também, Solange. Pessoal, vamos aqui, então, passar a palavra agora para o capelão Anderson, que vai estar com vocês, contribuindo como identificar o perfil de capelão, ok, pessoal? Deus abençoe a cada um de vocês. Bom treinamento, amo vocês. Beijão. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Baetas. Graça e paz a todos. Deixa eu jogar um slide aqui para ficar mais fácil para a gente poder... Esse gato aí está com fome. De quem é esse gato aí? Fecha a câmera aí, né? O pessoal está conseguindo ver o slide? Conseguindo ver o slide e ouvir o gato. É um filhotinho que tem aqui. Bom, vamos lá. Todos estão conseguindo visualizar o slide aí? Só um minutinho, enquanto a Daniela faz que ela grava, vai gravar no YouTube, ela vai dizer ok, você começa, ok? Certo, sem problema.
Só um minutinho, querido. Estou só fazendo a conexão no YouTube aqui. Só um momento. Estamos aguardando a nossa capelã Daniele fazer o link para nós poder começar. Vocês podem até começar, você pode começar naturalmente, quando vai aparecer uma mensagem para vocês aí da conexão do YouTube, você pode só dar um ok e prosseguir, tá bom? Pode dar prosseguimento. Tudo bem, então vamos lá. Graça e paz a todos, sou o capelão Anderson Alves aqui de Ribeirão Preto, capelão geral regional aqui do município, aqui região, tá? Como o nosso comandante falou, já tenho uma bagagem aí de mais de 10 anos na área de capelania, sou pastor por chamado e vocação também já há um bom tempo, e trabalhamos na área de capelania há um bom tempo. Como nosso comandante solicitou, meio breve, tive pouco tempo a preparar, mas o que temos preparado nós vamos apresentar para os irmãos agora. E Deus me deu o tema, como identificar sua real vocação na capelania. Ou seja, como nós podemos identificar, dentro da capelania, qual a área que nós vamos atuar de verdade. Pois sabemos que na capelania ela existe várias áreas. E muitas vezes a gente faz um curso, faz um treinamento, faz uma preparação, pensando em trabalhar com capelania, mas muitas vezes a gente esquece que nós temos que analisar para qual chamado nós somos escolhidos. Não adianta eu falar, eu quero ser capelão, tatuar na área de militar e não ter preparo, ou atuar na área hospitalar e também não ter um preparo tanto emocional, quanto psicológico, quanto saúde mesmo, de fato. Tem gente que tem problema com certas situações que não pode visualizar. Um exemplo, não pode visualizar sangue, como que ela vai atuar na área de capelania hospitalar e acabar, às vezes, muitas vezes nós deparamos com situações onde você vai pegar um enfermo ali, vai haver um sangramento, isso aqui, aí o capelão, em vez de ele estar ali trabalhando, preocupado em atuar, em preparar e apoiar a família, uma situação ali ele pode acabar sofrendo um desmaio e acaba ficando uma situação complicada, concorda comigo? Então, o tema nosso hoje ele vem para falar sobre isso, mais ou menos para a gente poder pensar, analisar quais as áreas da capelania que nós podemos atuar, quais as áreas da capelania que nós identificamos para cumprirmos o nosso chamado.
Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Você já descobriu qual é a sua vocação na capelania? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Muitas vezes a gente para pensar, eu quero ser capelão. Maravilha. Deus me deu um chamado, eu sinto meu coração, a fé e a vontade de atuar na capelania, servir as pessoas, servir aos irmãos, servir ao próximo, cuidar de doentes, cuidar de idosos, trabalhar na capelania militar. Mas será que nós já paramos para pensar, já paramos para orar, pedir para Deus, para mostrar para nós qual a nossa verdadeira vocação na capelania? Essa pergunta se refere à aptidão ou predisposição que o indivíduo tem para determinada área de atuação, de acordo com seus talentos, dons e interesses. Por isso é importante compreender quais são as suas inclinações nesse sentido antes de escolher em qual área atuar. Então, nós temos sempre que pensar, espera aí, eu quero trabalhar com capelania. Quero trabalhar com capelania militar. Qual a minha aptidão? Qual o meu preparo? Qual a minha predisposição para trabalhar nessa área? Eu tenho algum conhecimento? Eu sei como atuar? Eu sei como agir nesta área? Não sei? Como será que vai acontecer? Como vai ficar essa situação? Ou, quero atuar na área hospitalar. Eu tenho preparo? Tenho estômago para pegar certas situações? A minha saúde ela é adequada a isso? Ou até mesmo você quer trabalhar numa capelania prisional? Até onde vai a minha segurança? Até onde vai o meu preconceito? Até onde eu vou poder atuar sem demonstrar insegurança, despreparo, sem demonstrar que nós não estamos preparados para enfrentar certas situações? Então, a gente tem que pensar nisso. Essa pergunta é muito importante, pois eu tenho que analisar e pensar, espera aí, vou trabalhar com capelania. A minha área que eu sempre gostei no meu caso, militar. Tenho preparo? Tenho. Sou ex-militar de carreira, tenho conhecimento não sei o quê. Agora, se eu falasse assim, eu quero atuar na capelania infantil, será que eu teria o mesmo preparo? Será que eu teria a mesma aptidão? Será que eu teria a mesma predisposição e chamado a lidar com crianças? Ou até mesmo eu quero atuar na capelania empresarial. Será que eu tenho preparo para trabalhar, para falar com empresários, com gerentes, com uma equipe comercial? Será que eu estou preparado para trabalhar com essas pessoas? Vem essa pergunta para os irmãos, pois nós temos que saber que para trabalhar com capelania não é feita de qualquer jeito. Ela demanda estudo, ela demanda preparo, ela demanda oração, ela demanda nós estarmos direcionados para esta função, para esta ação. Então, muitas vezes nós queremos trabalhar, nós vamos com tanta sede, com tanta ansiedade. Espera aí, eu quero trabalhar com capelania, nossa, vou fazer um curso de capelania, porque eu vou atuar em capelania. Mas espera aí, qual capelania eu quero atuar? Qual área eu quero agir? Para que caminho Deus tem direcionado o meu chamado? Né? Então, para a gente começar a pensar nessas questões, eu pergunto para todos, o que é uma vocação? O que vem a ser para cada um de nós uma vocação? A vocação é uma palavra que vem do termo de latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Ou seja, se eu tenho uma vocação é porque Deus me convocou, Deus me chamou, Deus me escolheu para atuar nesta área. Vocação, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. Quando se alcança a dádiva de ouvir a Deus, dizemos sim à oportunidade de dedicar-nos nossos próprios dons a um bem maior. Ou seja, Deus nos chama para trabalhar em determinada área. Deus dá-nos a direção, Deus nos dá o chamado e Deus nos prepara
para atuarmos dentro de uma determinada área, seja na capelania hospitalar, seja na capelania prisional, seja na capelania do idoso, veterinária. Então, temos que analisarmos e vermos, de fato, pedirmos a Deus para nos mostrar qual é o nosso verdadeiro chamado, qual a nossa verdadeira direção, para que lado nós devemos atuar de verdadeiramente, né? Não adianta a gente querer trabalhar com capelania se nós não tivermos vocação, se nós não tivermos um direcionamento de Deus para as nossas vidas, não tivermos um preparo específico para atuarmos em determinadas áreas. A vocação, trabalho de capelania, é, antes de tudo, um chamado de Deus. A vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai além da capacidade humana, ou seja, vai além de tudo aquilo que nós pensamos, do que tudo aquilo que nós somos capazes. Temos um Deus que nos capacita, temos um Deus que nos prepara, mas concretizada graças à capacidade que Ele em nós efetiva. Ou seja, Deus nos efetiva uma capacidade específica para trabalharmos em uma determinada área, seja empresarial, seja hospitalar, seja do idoso, seja esportiva, seja militar. Ele capacita cada um de uma forma diferente. Não adianta nós querermos trabalhar numa área que não é a nossa própria, porque em vez de você colher frutos, você vai acabar colhendo, às vezes, inseguranças, tristezas, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não diz respeito a um projeto, mas sobre uma profunda convicção de um propósito, ou seja, Deus nos dá um propósito, né, e nós nos tornamos umas pessoas convictas a seguirmos de acordo com esse chamado, de acordo com esse propósito que Deus tem para a nossa vida. Como a vocação pode nos auxiliar? Ou seja, como que nós podemos saber que a vocação está sendo útil para a nossa pessoa? Toda vocação tem em si dimensões que vão sendo aprimoradas no decorrer do tempo e da vivência do chamado. Elas ajudam o capelão no desenvolvimento de sua missão e vocação. Ou seja, existem várias formas e vários trabalhos que são aperfeiçoados nas nossas vidas de acordo com o que nós vamos nos capacitando, que nós vamos aprendendo, que nós vamos estudando, que nós vamos nos preparando para trabalhar. E, querendo ou não, o trabalho vem com a vivência, vem com a experiência, né? Nós temos o chamado? Sim, temos. Nós estamos com o coração dispostos a trabalharmos em capelania? Estamos. Então, nós temos cada vez mais preocuparmos em orar, pedir a Deus capacidade, procurar nos especializar, preparar, desculpa o termo que eu usei, por isso pedimos para Deus nos capacitar, mas nós também temos que estarmos preparados. Como que nos preparamos? Através dos estudos, através de pesquisas, através das lives que nós temos toda segunda-feira, como é de hoje, né? E toda segunda-feira nós temos essa série de treinamentos que nos ajudam e nos preparam cada vez mais para cumprirmos nossa missão e nosso chamado. É através de toda essa preparação nós podemos nos desenvolver para realizarmos a nossa missão e, com isso, a nossa vocação acaba sendo aflorada cada vez mais. A dimensão humana da vocação, essa é a vocação primordial, o dom da existência e da vida dado por Deus. Ou seja, todo homem ele tem uma vocação. A nossa vocação está ligada à capelania, ao nosso chamado, à nossa vontade de trabalhar com o próximo, independente de qual área que nós vamos atuar. Tá? Aí eu faço a pergunta para todos. Qual a diferença para cada um entre o propósito
a vocação e o chamado. Muitos acham que propósito, vocação e chamado é a mesma coisa, e não é. Vamos dar uma analisada? Existe uma diferença entre propósito, vocação e chamado. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Ou seja, quando nós nascemos, Deus coloca um propósito na nossa vida e a gente começa, quando a gente nasce, a gente cresce, a gente começa a adquirir conhecimento, sabedoria, a gente começa a pensar, não, eu quero ser isso. Eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser doutor, quero ser engenheiro, como no meu caso, a minha formação. Mas, além disso, nós temos alguns propósitos a mais que são colocados no nosso coração, que isso vem aparecendo conforme nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa vida no dia a dia. O chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Ou seja, eu tenho um propósito. Eu quero crescer, quero desenvolver, quero ajudar o próximo. E eu tenho um chamado, que é aquilo que Deus me chama e me capacita para fazer. Deus chamou a cada um de nós, eu tenho certeza, cada um que está aqui presente, cada participante, cada capelão formado pela EVCS e por outras capelanias também, que nós sabemos que existe aí no Brasil e no mundo afora, tá? Temos um chamado de Deus para agir. E Deus nos capacita a fazer isso. Só que também temos que procurar o conhecimento, o estudo e o trabalho que nós temos que fazer para nos prepararmos para atuar na área específica que queremos trabalhar. A vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar seu chamado, ou seja, Deus me chamou para trabalhar com capelania militar. A minha vocação é militar. Então, eu vou procurar conhecer normas, regulamentos, conhecer como eu posso me portar dentro de um quartel, conhecer como eu posso trabalhar naquele local. A vocação do outro é hospitalar. Espera aí, eu vou conhecer então, eu quero trabalhar com hospital, eu tenho o desejo de trabalhar com as pessoas, com enfermos, com os parentes, com as vidas, então eu vou procurar conhecer as regras do hospital que eu quero trabalhar, eu vou procurar conhecer quais são as normas de segurança, quais os regulamentos, horários, se aquele local tem ou não uma área própria para administração, se eu posso, apesar de nós estarmos num período de pandemia e onde está sendo muito rígidas as regras hoje nos hospitais, nos presídios e em vários locais hoje, então está mais difícil fazer o nosso trabalho na parte hospitalar e em alguns outros lugares, presídios e tal. Então, independente disso, essa pandemia ela é provisória, daqui a pouco ela passa e a vida vai continuar como já está começando a tomar uma normalidade. Então, nós temos já começar a preparar e pensar como vai ser daqui para frente. Vou trabalhar no hospital, certo? Hoje, com tudo isso que aconteceu, com essa pandemia, o coronavírus que está aí, que veio, e como várias outras doenças, como teve H1N1, gripe suína e outras mais, e ficaram, não vai ser diferente. Então, nós temos que pensar em como nós vamos agir, como nós vamos poder proceder para poder trabalhar nesse ambiente. Regras de segurança, higiene, tempo que eu posso ficar com o doente, com os seus familiares, distanciamento, tempo que eu vou poder falar com os profissionais da saúde, com os médicos, enfermeiros, seguranças, atendentes, recepcionistas. Temos que analisar e aprender e sabermos como vamos agir com essa equipe. No presídio, qual horário que está podendo ser feito visita, como que eu vou agir, qual a regra, eu posso atender fora de horário, está podendo ministrar cultos e palestras ali, como que está agindo, como está sendo as normas hoje. Nós temos que analisar e vermos todas essas situações antes de pensarmos em agir na determinada área que queremos atuar. Quero trabalhar com empresarial. Espera aí, qual empresa que eu vou trabalhar? Como que é a regra? Existe horário de intervalo? Eu posso falar com o presidente e ele me autoriza a chegar aos seus subordinados? Não posso. Como que eu atuo? Posso fazer um minuto com Deus ali, um período de intervalo, um período de almoço?
o pessoal é receptivo com a mensagem. Então, temos que pensar em todas essas situações. Porque não é só simplesmente chegar lá, quero trabalhar, vou trabalhar com empresarial, vou chegar lá e vou... gente, eu vim aqui falar com vocês sobre Deus, eu vim aqui saber como vocês estão, se estão precisando de uma oração. Não. Primeiro, vamos estudar o local, saber como funciona, quais as regras e normas, para depois pensarmos como vamos agir. Tá? Como descobrir a sua verdadeira vocação? Como nós podemos descobrir qual é a verdadeira vocação que nós temos para a capelania? Como podemos descobrir qual a verdadeira área que nós podemos atuar? Pois se a própria Bíblia ela nos ensina, em alguns capítulos e versículos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que muitos são chamados porque são escolhidos. Às vezes eu tenho um chamado, mas o meu chamado não é para estar lá na frente. Meu chamado é para estar na retaguarda, dando apoio, apoio logístico, apoio espiritual, sendo força ali, coluna espiritual ali, orando pelos irmãos que vão estar na frente da batalha lá, indo lá visitar no presídio, indo visitar no hospital, indo visitar num quartel, numa escola, numa universidade, numa empresa. Então, eu tenho que saber, descobrir, entender e direcionar a minha vocação para o local correto, para com isso eu conseguir fazer da melhor forma possível. Então, vamos lá. Tenho aqui 7 estratégias que podem ajudar os irmãos a descobrirem a sua vocação na capelania. Primeiro, observe suas características pessoais. Quais são as minhas características? Qual é o meu modo? Como eu ajo? O que eu conheço? Como eu sou? Eu sou uma pessoa simples, leiga e não tenho conhecimento. Como eu vou falar com o empresário? Como eu vou falar com o juiz? Se eu não tenho sabedoria para lidar com ele. Ou, vamos pegar no meu caso, eu sou militar de carreira, tenho todas as características e formas e normas que a gente aprende no militarismo. Como eu vou poder ir lá lidar num presídio, falar com o presidiário se eu não sei, e se muitas vezes ele vai observar meu modo de agir, meu modus operandi, meu modo de se portar, meu modo de se vestir, e querendo ou não, quando você entra no presídio, meu irmão, os presos começam a te analisar de cima e embaixo, eles traçam um perfil teu tão rapidamente que você não imagina. A mente da pessoa que não está preparada, que está ali naquela vida de criminalidade, de maldade, de entrega ao inimigo e tudo mais, ele trabalha 24 horas por dia. Ele está ali dentro querendo sair, então ele fica ali pensando 24 horas por dia, como que eu posso agir, como eu posso pegar, qual o contrapé que eu pego daquela pessoa. E se você, como capelão, chegar num presídio para fazer um trabalho e você não estiver preparado, ele pode te manipular, te distorcer, e isso é perigosíssimo, isso é sério. Então, nós temos que pensar em como nós somos. Será que eu tenho capacidade para trabalhar com presos? Será que eu tenho capacidade para lidar com doentes, situações ali que, muitas vezes, você vai chegar num ambiente terminal, numa sala de uma UTI, numa sala de uma UTI que a pessoa está em metástase de câncer, e vai acabar vendo situações que a pessoa não vai ter estrutura psicológica e emocional para atender. Como eu citei numa outra vez, eu fui fazer uma visita num hospital de oncologia, na área de oncologia, com um irmão, e o irmão, eu não sabia, ele não tinha estrutura para ver sangue. E conforme nós estávamos conversando, aconselhando e orando por uma família ali que tinham sido solicitados, na cama ao lado, uma pessoa veio a óbito, e ao vir a óbito, o tumor da pessoa acabou explodindo e derramou sangue. O irmão do meu lado viu o sangue, caiu duro. Aí me veio a equipe médica para acudir, fazer o preparo da pessoa que estava ali enferma em óbito, e veio uma equipe médica, enfermeiros, para parar o outro visitante que estava ao meu lado, o assistente, porque ele desmaiou porque não podia ver sangue.
Então, são coisas que nós temos que analisar. Peraí, nós temos estrutura emocional para lidar com isso? Para lidar com a morte? Porque quem está lidando com pessoas no hospital está lidando com a morte todos os dias, independente. E a nossa área de atuação, muitas vezes, nós vamos lidar com a morte. Você vai vai ser solicitado para fazer um apoio espiritual para uma família, onde você vai estar ali orando, conversando com a família, e vai chegar a equipe médica informando o óbito. Aí você tem que ter aquela estrutura psicológica, emocional, né? Muitas vezes a gente fala assim, você tem que ser frio. Não, não é ser frio, é ser ético. É saber respeitar o tempo da pessoa e ter estrutura psicológica e emocional para estar ali apoiando, aconselhando e dando o conforto espiritual que aquela família está enlutada, está necessitando. Ou seja, alguém tem que estar ali com a razão, né? Muitas vezes a emoção nossa quer tomar a frente e não podemos. Nós temos que usar a nossa razão. A emoção, ela segue, mas a razão é que perpetua. Segundo, saiba o que você não quer. Então, vamos lá. Vou atuar na área de capelania militar. Será que eu quero? Será que eu tenho capacidade para lidar com autoridade, regras, normas? Ou não? Será que eu consigo atuar ali sem interferir na rotina e no formato como se trabalha ali dentro? Ou não? Vou atuar na área hospitalar. Será que eu quero passar por situações onde eu vou estar ali apoiando alguém que vai estar recebendo uma notícia de óbito? Será que eu vou ter estrutura emocional? Será que eu quero fazer isso? Vou trabalhar na área do idoso, uma área tão gostosa de trabalhar, asilos, aquelas pessoas que estão necessitadas. Muitas vezes você vai estar ali dando conforto e às vezes aquela pessoa está ali, ela vai partir triste, você vai sentir no seu coração tristeza de ver ela partir ali sozinha por falta de um parente que acabou abandonando, deixando ele ali sozinho, ao léu, né? Então, será que eu quero isso? Então, a gente tem que fazer essas perguntas para a nossa vida, antes de pensar em qual área nós vamos atuar. Faça uma escolha consciente, ou seja, tenha consciência da escolha que você está fazendo. Será que é dessa área mesmo que eu quero trabalhar? Tenho consciência disso? Tenho consciência que eu vou ter estrutura emocional para trabalhar com a vida, com a morte? Será que eu tenho estrutura emocional para lidar com juízes, magistrados, com legisladores, aquelas pessoas que trabalham na capelania legislativa, que trabalham em Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, está ali dando um apoio de capelania? Será que eu tenho capacidade para trabalhar com esse pessoal? Busque atividades prazerosas, ou seja, a capelania, independente do trabalho que a gente sabe que nós fazemos, é um trabalho religioso, humanitário, de aconselhamento, ela tem que me dar prazer, ou seja, eu tenho que sentir alegria naquilo que eu faço. Eu faço de coração aberto. Eu faço porque Deus me convocou, porque eu senti o chamado, eu senti que a minha vocação é essa, e isso me faz bem. Olha, não tem nada mais gratificante do que você, às vezes, ir fazer uma visita a um quartel, no caso da minha área, e conversar com vários militares ali, algumas situações de sufoco, algumas situações de tristeza de alguns, não sei o quê, crises conjugais, problemas de ocorrências que houve óbito, ou ocorrências onde o colega foi baleado e está no hospital, ou chegou a óbito e tudo mais, e saber que você está indo àquele local e está
fazendo o seu trabalho e Deus está te ajudando e você está sentindo alegria no que você está fazendo, porque você está fazendo com vontade, com o seu coração voltado para essa situação, para essa atividade. Você não está fazendo porque é bonito, porque é gostoso. Não, você está fazendo porque Deus te chamou, porque aquilo te faz bem, porque você está ali ansiando, com ansiedade, com alegria, fazendo tudo aquilo que é da vontade de Deus e te faz bem, te traz alegria, te traz regozijo, te traz prazer em fazer. Você não está fazendo por vontade, por pressão, porque alguém mandou, porque alguém te obrigou. Não, você está fazendo porque você gosta. Conheça a si mesmo e ao segmento pretendido, ou seja, conheça você mesmo, saiba o que você é capaz e se eu quero trabalhar em tal capelania, eu tenho que conhecer tudo sobre aquele caminho, como eu falei anteriormente. Se eu vou trabalhar com militar, eu tenho que conhecer normas e regulamentos. Se eu vou trabalhar no hospital, eu tenho que saber sobre regras e segurança. No presídio, a mesma coisa. Se eu vou trabalhar num asilo, como funciona, horário, visita, atenção ao idoso. Uma creche, a mesma coisa, num orfanato, quem trabalha na esportiva, horários de concentração, hora que você pode falar, o que você pode fazer ou não, não tirar proveito, porque você às vezes vai estar tratando com atletas profissionais, e são pessoas que, muitas vezes, mais que a gente vê a situação, é um atleta, está no alto da mídia, ganhando milhões, não sei o quê, mas a pessoa por dentro, você tem que saber se nem sempre ela está tendo alegria em tudo aquilo lá. E muitas vezes, muitas pessoas elas acabam querendo tirar proveito disso. E a vida do capelão não é essa, a função do capelão não é essa. Nós vamos lá para dar apoio espiritual, conforto nas angústias, conforto na hora da dificuldade, não buscando obtenção de status, fama, não. Nós vamos porque nós precisamos agir conforme o nosso chamado, não por conta de vontades próprias ou com segundas ou terceiras intenções, querendo tirar proveito de qualquer situação. Sexto, confira tendências e a realidade da área, ou seja, qual que é a tendência na área da capelania hospitalar? Qual a tendência? Ser mais as regras serem mais rígidas, reduzirem o tempo de visitação, reduzirem o número de pessoas visitando? Qual é a realidade daquela área? Como que está sendo uma área que você vai estar trabalhando tranquilamente? É uma área que está sendo está tendo muita necessidade de apoio espiritual naquele local? Você precisa de um suporte maior? Você precisa de uma equipe maior para estar trabalhando junto com você? Faça pesquisas e converse sobre o assunto. Ou seja, tudo que eu quero fazer, toda a área que eu quero atuar, eu tenho que pesquisar. Eu tenho que procurar me informar e saber mais sobre aquela área. Não adianta eu querer falar com você sobre... eu querendo falar com vocês sobre questões de capelania hospitalar e não conhecer nada. Adianta eu querer falar com vocês de capelania veterinária e não ter nenhum conhecimento. Então, eu tenho que fazer pesquisas, tenho que conversar com pessoas da área, eu tenho que entender tudo o que pode acontecer, o que pode e não pode ocorrer naquela área, o que eu posso fazer, onde eu posso atuar, até onde eu posso ir. Eu tenho que pesquisar e entender, saber como agir nessas questões. Aí vem a pergunta: vocês sabem de fato o que é ser capelão e qual o seu papel na sociedade? Qual a verdadeira função do capelão e qual o seu papel perante as pessoas? O capelão é um assistente religioso e social. Ele já possui certa destreza em manifestar o evangelho. Ou seja, todo capelão, tenho certeza que todos que estão
que fizeram curso, que estão participando da nossa live hoje, eles têm algum conhecimento. São evangélicos, católicos, não importa a sua religião, mas você tem um conhecimento, você sabe alguma coisa, você já procurou estudar, você já procurou se capacitar, se preparar religiosamente, independente do seu credo, independente da sua igreja. Ele já possui certa destreza em manifestar o evangelho, ou seja, ele já possui certa facilidade em manusear a Bíblia, em poder estudar, em poder mostrar, em poder buscar dentro da Bíblia mensagens onde eu possa dar aconselhamento àquela determinada área. Tem como função primordial completar o atendimento dispensado à pessoa, ou seja, eu vou ali fazer aquela parte que as pessoas necessitam, ou seja, eu vou completar aquela necessidade daquela pessoa. A pessoa está ali, ela está necessitando de um aconselhamento, uma palavra de conforto, porque ela está passando por uma situação difícil ali, onde um parente está ali próximo, está numa situação de luta contra a vida, né, pela vida, e eu tenho que saber como proceder, qual palavra levar para aquela pessoa que vai confortar aquele coração sem trazer mais tristeza, e sim o amparo emocional e psicológico. Eu tenho que, muitas vezes, mais ouvir do que falar. Às vezes eu tenho muita mania de falar com o pessoal da igreja que Deus nos fez 2 ouvidos, 2 olhos, mais uma só boca. Ou seja, para vermos mais, para ouvirmos mais e falarmos menos. Então, muitas vezes nós temos mais que se preocupar em ver o que as pessoas estão passando, em ouvir o que as pessoas necessitam, às vezes, como vou dizer, que as pessoas elas têm para falar, para confessar, para colocar para fora a tristeza, a angústia que elas estão passando, e uma boca só, ou seja, nós temos que mais ouvirmos do que falarmos. Nós necessitamos muitas vezes mais de prestar atenção no que, na real propósito, na real necessidade daquela família, daquela pessoa, do que às vezes falar. Muitas vezes nós vamos estarmos ali só dando o nosso ombro para a pessoa chorar, para a pessoa desabafar. E muitas vezes nós não vamos falar, nós vamos só ouvir. Tá? O capelão, ele pode despertar nos familiares o senso de tranquilidade e confiança, preparando psicologicamente para as adversidades que se prosseguirá. Ou seja, muitas vezes a nossa função ali naquele local vai ser preparar a pessoa, dando tranquilidade, dando confiança. Olha, você está passando por essa situação, mas tudo vai dar certo. Seja qual for o resultado, você pode ter certeza que Deus tem um propósito para isso. Muitas vezes nós pensamos que a nossa função é só ali, tal, não, que Deus e não sei o que, não. Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe qual a função e qual a real necessidade de cada pessoa. E muitas vezes nós não entendemos isso. Por isso que necessitamos do preparo, por isso que nós precisamos saber qual a nossa área exata para trabalharmos de forma correta e sensata. Pois, para transmitir tranquilidade e confiança para uma pessoa, para preparar uma família psicologicamente para poder suportar muitas situações que às vezes vão ser difíceis, muitas vezes de luto, muitas vezes de outras situações piores, né? Só que a gente tem que estar ali pronto, preparado para dar o preparo psicológico e emocional para aquela pessoa, para aquela família, para eles poderem conseguir suportar e continuar independente daquela adversidade. Então, é muito importante nós estarmos sempre preparados.
Esses familiares necessitam de amizade, compreensão e amor. E eles esperam encontrar tudo isso no capelão, que é um ministro religioso. A função é essa: dar amparo, dar conforto. Ser aquela pessoa que vai estar ali compreendendo a necessidade daquela pessoa, em desabafar, em demonstrar as suas angústias e esperando que Deus possa ouvir e trabalhar naquele coração, sendo o instrumento de Deus naquela hora. Temos a capelania, ela atua já há muito tempo, e ela tem, na fundamentação bíblica, ela vem desde o Velho Testamento. Existe na palavra de Deus várias situações que se assemelham ao exercício da capelania. Em Juízes 17, um homem chamado Mica contrata um levita para que fosse seu sacerdote particular. Nesse caso, dá-nos a ideia de sacerdote que cuidava de um grupo restrito. Seria como se fosse um capelão empresarial que cuidaria de uma equipe própria, ou um capelão legislativo, que trabalha na Assembleia Legislativa, né? Então, nós podemos verificar que em Juízes, já lá no Velho Testamento, o trabalho de capelania já existia. Não se usava este nome capelania, né? Mas ele existia. De outra forma, mas existia. Em 1 Reis 22, temos a figura do capelão militar, quando os profetas eram chamados para acompanharem o exército de Israel. Ou seja, toda vez que o exército de Israel saía para a guerra, os profetas eram chamados para acompanhar, para estar ali dando apoio, buscando a Deus pelos soldados, estar dando ali sua força, seu apoio religioso, suas orações, para apoiar o exército de Israel. Outro exemplo bem clássico que todo mundo conhece é a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 a 36, que o homem estava caído à beira do caminho, passavam-se os que se diziam religiosos e nem olhava para ele. Aí veio o bom samaritano, pegou aquele homem, cuidou, lavou as suas feridas, levou ele a uma pousada e colocou ele ali e mandou que cuidassem dele, dessem de comer e dessem de beber. Muitas vezes podemos ver esse bom samaritano como Jesus, e sabemos que esse trabalho do bom samaritano é o mesmo trabalho da nossa capelania, que é qual? É buscar acolher aquele que está perdido, aquele que está sofrendo, aquele que está passando por uma situação de angústia. E muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não sabemos o porquê ele tem passado por esta área. E muitas vezes não entendemos por que ele tem passado por essas situações. Então, irmãos, meus nobres capelães, temos que pensar em nos prepararmos, em estarmos capacitados, pedimos direção do alto para entendermos qual a área que Deus tem colocado no nosso coração para trabalhar. Temos que pensar se aquela área, de fato, é aquela que eu tenho preparo, tanto psicológico quanto emocional, para atuar. Não adianta eu querer atuar numa área onde eu não tenho nenhum preparo, nem psicológico, nem emocional, porque não vai funcionar. E, para Deus, nós temos sempre que fazer o melhor e fazermos com excelência, com sabedoria, com preparo, com qualidade. Precisamos estarmos capacitados a atuar de maneira própria, de maneira sóbria, de maneira célere, para mostrarmos para a pessoa que necessita o amor de Deus, o conhecimento da mensagem de salvação, de esperança, de conforto, de refrigério para aquela alma, para aquela vida, para aquela família. Então, vamos preocuparmos em nos preparar, vamos preocupar em fazer o que é importante. Para concluir, quero enfatizar com os irmãos o que é capelania.
como eu falei da outra live, né? Quando eu falei sobre capelania é um ato de amor ao próximo, nós temos que entender que muitas vezes nós deixamos de lado algumas situações por não estarmos preparados. Então, vamos procurar a nos preparar, vamos preocupar em nos capacitarmos, vamos preocupar em estarmos prontos para fazer conforme Deus tem nos preparado. Então, vamos pensar o quê? Capelania, o que a capelania é? É uma assessoria espiritual sem priorizar placas de igreja. Ou seja, nós vamos lá para dar suporte espiritual para aquelas pessoas, não que eu sou da igreja tal, porque eu sou do ministério tal, porque eu sou do centro. Não, eu estou indo ali apresentar meu apoio e minha assessoria espiritual. Eu estou vindo aqui fazendo um trabalho de capelania, independente da igreja que eu sou, independente da igreja que a pessoa é, independente do credo religioso daquela pessoa. Eu venho aqui apresentar a palavra de conforto que Cristo deixou para nós. Nosso trabalho, o nosso suporte espiritual. Capelania é apoio espiritual e psicológico. Muitas vezes nós vamos ser psicólogos daquela pessoa. Muitas vezes nós vamos ter que ter estrutura para ouvir e guardar. O mesmo ato como na igreja católica do confessionário, na igreja evangélica, aquela pessoa que procura o pastor no gabinete para conversar, pedir oração, trazendo um problema pessoal. Nós temos que ter o sigilo e a competência de um trabalho que nós fazemos que, independente de não sermos psicólogos, muitos de formação, alguns sabemos que nós temos psicólogos na capelania, mas nem todos são, nós vamos atuar como psicólogo também muitas vezes. E por atuarmos como psicólogos, mas não sendo psicólogos, nem exercendo a atividade de psicólogo, nós temos que ter em prática, que a capelania também nos ensina, a ética do sigilo. Ou seja, o que é falado para o capelão em sigilo, fica em sigilo. Não temos que levar, nem conversa com o nosso cônjuge. Não. Isso é um trabalho que Deus colocou, a vida daquela pessoa foi confiada a você, então você tem que ter como ética espiritual, ética de capelão, saber guardar sigilo. Encorajar pessoas em situação de conflitos e dúvidas. A pessoa está ali passando uma dificuldade, não sei, capelania, trabalhando com casais. Não sei, minha vida de casa, do meu relacionamento está difícil, não sei o quê, às vezes eu penso em separar, tal, não sei o quê. Você tem que estar pronto para aconselhar aquela pessoa e, às vezes, tentar dar uma volta por cima, contornar aquela situação que a pessoa está passando. Dar coragem para a pessoa entender e tentar chegar a um denominador comum ao seu cônjuge. Aquela situação, aquela pessoa que está naquela luta constante contra o vício, saber dar aquele apoio, encorajar a pessoa a largar, a dar o próximo passo, um dia a mais, estar preparado, saber que hoje eu não consegui, mais uma vez, graças a Deus, eu não usei a droga, eu não consumi o álcool, eu não usei aquilo que estava me trazendo prejuízo e destruição para a minha vida. Aconselhamento bíblico. Aconselhar as pessoas com base na Bíblia, que é o manual de todos. É o manual do cristão, é o manual do católico, é o manual espírita, não importa. Nós temos que saber aconselhar com base na Bíblia, porque a Bíblia é viva e a mensagem que Deus deixou para todos nós. Ministrar sobre todos os atributos de Deus, ou seja, Deus ele é longânimo, Deus ele está ali pronto para nos abençoar, Deus ele está pronto para nos dar bênçãos. Então, temos que saber ministrar sobre essas questões. Não falar sobre a vida tá ruim, a política não.
O capelão, ele é apolítico, ele não toma partido, ele não toma tendência, ele está ali para aconselhar e ministrar. Levar encorajamento, palavra que amenize a dor e traga esperança. Ou seja, o capelão, ele vai até as pessoas para o quê? Para levar encorajamento, para dar força. Olha, eu sei que você está passando por tal situação, eu sei que a sua família está passando por tal questão, mas vamos confiar em Deus, que Deus sabe o melhor que Ele tem para você e sua família. Deus sabe o que Ele tem que pode te dar suporte. Deus sabe por que você está passando por isso. Mas vamos confiar em Deus. A dor é hoje, amanhã pode ser esperança. Então temos que saber como trabalhar, como agir, como encorajar as pessoas, né? Ouvir. Que é o que eu falei agora há pouco. O capelão, ele tem que às vezes se preocupar mais em ouvir, saber o que a pessoa está passando e agir de acordo com a vontade e a direção que Deus lhe dá. Demonstração de ajuda dos céus, ou seja, o capelão está ali para dar apoio, levando a palavra que Deus tem trazido para aquela pessoa, aquele apoio emocional e espiritual que aquelas pessoas estão precisando. Não trazer mais angústia, mais tristeza ou mais preocupação. Eu vim aqui porque tal, mas eu estou sabendo seu pai. Não, você nunca vai fazer isso. Porque Deus pode curar e vai para... Não. Nós viemos ali para dar apoio. Não para trazer falsas esperanças, muitas vezes, porque não sabemos o que é. Nós não podemos tratar o que Deus tem para aquelas pessoas. Só Deus sabe. Então, nós temos que estar ali prontos para ajudar. Praticar o amor de Deus, ou seja, levar o amor para a pessoa de Deus, independente. Independente se ele é um morador de rua, em situação de rua, se ele é um viciado, se ele é um caído, se ele é um ex-presidiário, não importa. Nós estamos ali para praticar o que Deus nos passou, o amor que Deus tem para conosco, nós temos para transmitir para essas pessoas. Não o amor mundano que passa, não, mas o amor ágape, o amor que Deus coloca nos nossos corações. Auxiliar as pessoas a receberem amor e perdão incondicional de Deus. Muitas vezes você vai estar ali aconselhando, ministrando, e a pessoa vai querer saber de Deus. Então você vai trazer o amor de Deus para aquela pessoa, independente. Orar para ela, ela pedindo perdão a Deus, incondicional. Independente de religião, independente de placa de igreja. Porque eu sou da Assembleia, não é porque você vai lá para a Assembleia, não. Eu estou te apresentando a Cristo. E depois, dar a direção à pessoa, olha, vá, procura uma igreja evangélica, católica, não sei, vá buscar a Deus, que para Deus trabalhar na sua vida. O próprio Jesus fazia, filho, não peques mais, a sua fé te salvou, vai e não peques mais. Então, nós também temos que pensar dessa forma. Não pensar em placa e em crescer a minha igreja, porque eu vou trabalhar capelania pensando em angariar pessoas. Isso aí você vai fazendo o seu trabalho de evangelização, de evangelismo com jovens, com o departamento de adultos. Capelania não é para isso. Capelania é para apoio e aconselhamento. Pode, por consequência, aquela pessoa vir a se converter, acertar a Cristo e, por conveniência dela, querer seguir na igreja que você congrega, que você participa. Mas lembre-se que a sua função principal não é pregar a placa de igreja, não. Tá? Aqui eu tenho alguns livros que eu recomendo, que pode dar um apoio aí para alguns irmãos, que, principalmente quem quer atuar na área de hospitalar, que é No Leito de Enfermidade de Alienação, que é da editora Luz Caminho, Aconselhamento a Pacientes Terminais de Alienação também, da editora Luz para o Caminho. O Estatuto da Criança e Adolescente, que é principal e primordial conhecer quem quer trabalhar com criança e adolescente, pois
é importante saber quais as regras, o que você pode, até onde você pode chegar, como você pode agir, como você pode proceder. Então, temos que se preocupar em entender muito bem. A Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, da editora Agnus, do N. Champlin, também um ótimo livro. O livro Consolo, também da Helenivação, da editora Cultura Cristã. E muitos outros que muitas pessoas podem ter, que eu sei que vários têm na sua biblioteca aí, e procura buscar direcionar, quero trabalhar com a capelania militar. Então, procuro ter uma leitura que venha a ser direcionada para essa área. Quero trabalhar na hospitalar. Tem esses e muitos outros. Quero trabalhar com adolescente. Estatuto da Criança e outros livros sobre adolescente. Parte do idoso, a mesma coisa. Presídio. Tem vários livros que são muito bons para isso, moço. Então, vamos preocupar em nos prepararmos, vamos preocupar em buscar a Deus e saber qual o caminho que Deus tem para nós. Vamos preocupar em fazer uma autoanálise, entendermos aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir, em que área nós queremos atuar, pois muitas vezes as pessoas deixam de fazer essa autoanálise e acabam ficando pelo caminho. Por quê? Porque não se preparam, não se dedicam, não se capacitam e não analisam a área que eles querem trabalhar. E, às vezes, eles começam a trabalhar numa área que, poxa, não era essa área que eu queria. E aí a pessoa esmorece, desanima e deixa de lado. E, muitas vezes, a área que ela estava preparada para trabalhar não tinha pessoas para atender, não tinha pessoas para trabalhar. E muitas pessoas, às vezes, estão ali carentes de um apoio, de um aconselhamento e não tem quem trabalhe. Porque muitas vezes nós deixamos de analisarmos e prepararmos para a área que é a nossa de vocação. Certo? Eu agradeço a todos. Tá? É a live que eu tinha hoje, o tema que eu tinha para trazer para os irmãos é esse, né? Então, eu agradeço a presença de cada um que está aqui conosco hoje. Eu agradeço ao comandante Paetas pela oportunidade de poder trazer para a vida dos irmãos essa mensagem. Confesso que queria estar mais preparado, foi muito rápido o chamado, o convite, eu estava preparando uma mensagem mais completa, mas infelizmente Deus quis, mas felizmente, graças a Deus, que Deus quis que fosse hoje, e nós estamos aqui para servir, independente do que. Nós temos que estar sempre prontos, nós temos que estar sempre capacitados, procurando se capacitar, procurando estar pronto para um chamado, independente, muitas vezes. Quantas vezes eu fui chamado para dar um aconselhamento de madrugada, sem estar preparado, né? Sem estar esperando, e fui lá e fiz a minha parte, e Deus me honrou, e eu sei que o trabalho foi muito bom, foi uma bênção. Estou vendo que tem um irmão aqui, o Valdinei, que está com a mão levantada, acho que está querendo fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Capelão Anderson, já vai voltar a palavra para você. Primeiramente, antes de você finalizar, né, por você hoje, a finalização do nosso encontro, quero te parabenizar, foi maravilhoso. Você naturalmente está preparado, né? Você já tem conhecimento, um longo conhecimento. Eu sempre falo que know-how é know-how, quer dizer, o saber como é a prática, é se preparar ao longo do caminho, né? Eu sempre falo que tem gente que fala assim, olha, fulano tem sorte pô, chegou um momento e fez um belíssimo treinamento, uma preparação, um treinamento maravilhoso. Não, sorte eu sempre falo que é a junção da preparação com a oportunidade. Você vem se preparando ao longo de um tempo, de repente você está de frente para o gol, chuta a bola e faz o gol. É a preparação com a oportunidade.
né? Então, você passou realmente conteúdos importantíssimos para os capelães. Muito obrigada pela tua entrega. É importante, sim. Eu sempre falo, né, que um livro que você lê hoje, daqui a um ano, não é a mesma leitura, porque você não é o mesmo, né? Então, se você entrar no mesmo rio 50 vezes, o rio não é o mesmo e você não é o mesmo, a experiência não é a mesma. Então, hoje você trouxe conteúdos importantes para os capelães e foi fundamental para todos nós. Muito obrigada e gratidão. Você pode concluir com eles normalmente, não sei se alguém tem algo para perguntar, se alguém tem algo, se alguém tiver algo para perguntar para o capelão Anderson, só levantar a mãozinha aí e está com você, meu querido. Gratidão. Certo. O Valdinei está pedindo aqui a palavra. Deixa eu ver se consigo liberar. Consegue liberar o microfone do Valdinei, ou Dani? Olha, eu liberei ele aqui, mas ele precisa liberar lá no microfonezinho dele lá. Ô, Valdinei, o irmão pode liberar o microfone aí, está com a palavra. Capelão Valdinei. Acho que ele não está conseguindo. Pode seguir, então, acho que ele não está conseguindo Certo. mesmo. O Cândido quer falar, vou liberar ele aqui. Certo. Pode liberar aí, Capelão Cândido. Capelão Cândido, que tem um trabalho incrível como capelão, faz um trabalho fenomenal, tem muita experiência também em campo, não sei, ele sumiu aqui para mim, mas está liberado o áudio dele, só você liberar aí, Capelão. O Cândido. Não, sumiu a sua voz, você precisa agora. Vamos lá. Boa noite, graça e paz para todos, capelãos e capelães. Uma coisa que eu achei muito lindo quando o senhor falou aí, sobre a chamada no hospital. Já aconteceu algo comigo dentro de um hospital com um colega, num hospital do câncer aqui na FAP. E ali, aquela pessoa dizendo que tinha força, aguentava ver algo. Eu falei, você tem força, tem vontade, vai conseguir ver o que tem ali? Ele fez, vou. Mas quando entrou no corredor do hospital para chegar naquela sala, a gente já vai sentindo aquele mau cheiro, né? O odor, né? E ali ele botou para vomitar na frente daquele paciente. E aquele paciente, ele ouvia e via. Só não conseguia falar que era o câncer na garganta, um buraco muito feio. E ele começou a vomitar. E aquele paciente viu, ficou triste, começou a chorar, a lágrima descer. Eu disse, vá e que Deus tome a frente de tudo. E deu trabalho para eu consolar aquela pessoa. Mas eu fui trazendo uma palavra, ouvindo a pessoa que estava do lado, e ali, quando eu terminei de dar aquela palavra a ele, e ele levantou a mão, dizendo que queria confessar os seus pecados para Deus. E pediu para me fazer uma oração. Ali, estendi as mãos distante, respeitando, né, com luva, máscara, e ali assistente social chegou. Mas quando eu terminei de fazer a oração, aquela pessoa partiu, foi embora. Mas me sustentei, fui ainda levar uma palavra para a família,
e dali diante eu segui. Quando eu chego mais na frente, me chamaram para outra sala. Eu fiz, Senhor, me ajude. Mas é algo que eu amo estar, é dentro de um hospital, porque se muitos soubessem o que é uma alegria, você olhar para um paciente e ver a alegria dele nos seus olhos, muito não poder falar, mas fala através dos olhos. Aquilo deixa qualquer um alegre. Acaba sendo gratificante, porque só quem já entrou dentro de uma ala de câncer, como o irmão entrou, como eu entrei, o que o irmão falou é uma realidade, o cheiro é muito forte, a carne humana, a podridão da carne humana é muito forte. Então, a pessoa tem que ter estrutura, tem que ter estômago, tem que ter preparo. O irmão já pensou na seguinte situação, se fosse depender só desse irmão que foi acompanhando o irmão, essa vida talvez não teria sido salva, não teria ido para o céu com o Senhor. Por quê? Pela tristeza que a pessoa que foi lá para aconselhar, foi lá para levar o conforto, demonstrou o quê? Desculpe usar o termo, mas é a realidade. Ele demonstrou o despreparo e o nojo com a situação. Então, por isso que eu falo, por isso que eu disse que nós temos que analisar e vermos qual o nosso real preparo. Não adianta eu querer ir num hospital e não ter preparo nenhum, não ter estômago, não ter condição visual. Como eu disse, tem gente que não pode ver sangue, e entre outras coisas. O irmão entrou na ala de câncer, o senhor vê pessoas com tumor na cabeça, no rosto, com boca, aquela pessoa estava ali que morreu, veio a óbito, estuporou o câncer no corpo, ele estava sem camisa, porque o câncer já estava manifestando para fora, e explodiu. Então, se nós não tivermos estrutura emocional, preparo espiritual, nós não conseguimos levar essa palavra. Nós não conseguimos atuar com a nossa real função. Por isso, do capelão saber em que área ele está preparado e capacitado para agir. Não adianta eu querer ir no hospital, ter vontade, alegria e achar não sei o quê, só que eu não ter estrutura pessoal, psicológica e emocional. É muito bonito a boa vontade da pessoa, só que se ela não tiver estrutura, de nada vai adiantar. E tem mais duas coisas que o senhor falou. Capelão militar e capelão que assenta para ouvir o idoso. Aqui tem 3 do meu lado. Quase todo dia ele me chama. Ele desabafa à vontade, conversando, tudinho. E teve uma que estava no hospital é de inglês, e mora aqui à frente da minha casa. Eu mandei já essa foto até para a diretora Daniele, e eu acompanho, todos os dias estou lá. E o filho dela é um sargento militar. E quando eu fui saindo, ele disse, Capelão Oliveira, eu tenho meu filho aqui, faça uma oração para o meu filho, porque tinha outro capelão lá. Mas só que ele, me desculpa dizer assim, não pediu mais um pouco de sabedoria a Deus. Orou em alta voz. Eu não, apenas eu peguei o filhinho dele num carrinho desse que bota no assento do carro, peguei, fechei meus olhos, levei somente ao trono do Pai. E quase todo final de semana, sempre o tenente da base da Polícia Ambiental ou o quartel, que é o tenente Guedes, de vez em quando eles estão me chamando para fazer uma oração de meu Deus, eu amo fazer meu lado do hospital, a minha área hospitalar. Mas se ele me chama, eu vou. É Aí o ele diz, preparo. Cândido,
eu só quero a oração, só quero que você ore. Aí, pronto, eu só faço orar. A gente tem de aprender a respeitar a hierarquia. Com certeza. E uma coisa eu fiquei observando, o sentinela, ninguém dá valor, muitos não dão valor a um porteiro na igreja. Um porteiro na igreja tem um significado muito grande, porque eu fiquei observando um sentinela num quartel. Nesse dia só tinha uma, que era um sargento. Ele precisou de sair, fazer uma necessidade, mas ali ficou. Quem chegou? O comandante chegou, o general chegou, mas teve de ficar ali. Só levantou a cancela quando o sargento chegou. Em momento algum, ele não desrespeitou, não falou em voz alta, mas bateu continência, e ali ele levantou a cancela, e eles passou. É que o sentinela na igreja, o diácono, ele está agindo com a função de sentinela na casa do Pai. A gente tem que estar muito preparado, e o diácono ele tem que estar muito preparado, porque ele está guardando os portões da igreja, está cuidando da casa do Pai. E, da mesma forma, o quartel é o sentinela. E muitas vezes nós não entendemos o porquê, a função, né? E por isso que eu falei sobre a questão, a gente tem que saber sobre regras e hierarquias. Se a pessoa chega um capelão desprevenido, despreparado, está lá o comandante general esperando a sentinela vir para abrir a cancela para ele entrar, que ele poderia passar, entrar e autuar o sentinela por não estar ali na hora. Aí vai aquele capelão despreparado, vai lá, pula a cancela e entra lá dentro. A pessoa que constrangimento, que situação? Primeiro, ele vai levar uma chamada. Antes de levar uma chamada, ele vai levar a voz de prisão. Porque ele está entrando em área militar sem autorização. Então, por isso que eu disse e repito a todos os irmãos, ao irmão Cândido, que já conhece, já vejo que o irmão passa pela situação. Eu sei que muitas vezes que o irmão tem o desejo e sabe que o seu chamado do seu coração é hospitalar, só que nós temos que estar preparados para atender outras áreas, como o irmão falou. Chamam, a gente nunca está indisposto, a gente está sempre disposto e está pronto a servir e agir conforme Deus determina. Não importa. Agora é a questão. Se é um local que você não tem estrutura psicológica e emocional, peça o apoio de um outro irmão. Olha, eu não estou podendo ir hoje, mas eu estou mandando alguém me representar e não sei o quê. Alguém que tenha preparo psicológico, emocional e espiritual para poder atuar ali naquela área. É bonito isso. É gratificante, irmão. Eu tenho certeza de ver as lágrimas nos olhos daquele paciente que partiu. Tenho certeza com o Senhor. A assistente social, no mínimo, viu o trabalho como o irmão agiu, com respeito, com ética e com legalidade, e abriu espaço. Tenho certeza que ela tem aberto cada vez mais espaço para o irmão dentro daquele hospital. Da mesma forma, essa base que o irmão aí está próximo, aí, que o pessoal sempre está solicitando ao irmão. E o senhor falou, tinha um outro capelão, tal, não sei o quê. Só que as pessoas olham, eles olham a gente, nós somos exemplo. Independente de eu estar fardado ou não, eles sabem que ali vai um capelão, eles sabem que você está ali como representante de Deus na Terra, porém com ética, respeito e sabe como se portar naquele local. Amém? Capelão Anderson, escutando aqui o que você estava falando, essa questão do preparo, né? A gente sempre fala que um cego não guia outro cego. Então, se aparecer oportunidade, se prepare. Você vai levar apoio espiritual, esteja preparado biblicamente, espiritualmente, esteja preparado como pessoa, já que esse é o seu chamado. Então, são várias áreas. E é como na medicina, eu tenho uma filha que faz medicina, e aí ela está concluindo medicina daqui a 1 ano e meio. E agora, esses dias começou a fazer cirurgia da faculdade, ela falou, mãe, já me encontrei na faculdade, já me encontrei na medicina, quero salvar vidas através da cirurgia. Eu falei, mas Letícia, todo mundo
o que tu sente quando tu vê uma barriga aberta, assim, que foi uma cirurgia que ela participou de retirada de estômago. Ela falou, mãe, eu sinto que é isso que eu preciso fazer dentro da medicina para ajudar a salvar vidas. Então, é uma questão de que, eu vou ser médica, eu não estou preparada para abrir pessoas. Eu vou ser médica também, né? Mas eu vou ajudar pessoas na oftalmologia, eu vou ajudar pessoas na psiquiatria. Então, você precisa juntar o teu talento com o que você nasceu para fazer da melhor forma e se preparar para isso. É isso. Aí vai onde que entra a vocação e o chamado. A pessoa ela tem chamado para ser médica, mas eu posso ser chamado para ser médico, sou um clínico geral, que eu não vou trabalhar com cirurgia nem nada, mas eu tenho a vocação para uma área específica, que é o caso da filha da senhora. Então, nós temos que justamente estarmos preparados, capacitados, estudarmos, nos prepararmos justamente para fazer isso. Acho que nós já extrapolamos bastante a hora, eu sei que o comandante gosta de pontualidade. Alguns pediram aqui as apostilas, a questão do trabalho hoje. Eu já vou disponibilizar aqui no chat para quem quiser pegar. Eu tenho aqui, peraí, deixa eu já mandar para o pessoal. Você pode me mandar no WhatsApp também, que eu coloco em todos os grupos. Aliás, não, me manda, vamos fazer o seguinte, me manda também depois com calma no meu WhatsApp, para quem me pedir no privado, eu posso mandar também, eu posso colocar nos grupos. Eu vou te mandar aqui agora, então. Eu já te mando no WhatsApp. Certo? Acredito que seja só por hoje. Eu sei que é um tema bem longo, bem vago. Se deixar, nós vamos ficar aqui noite inteira, dia inteiro falando sobre isso, porque é bem amplo, né? A capelania ela é muito ampla e ela é muito gratificante. Eu agradeço pelo tempo dos irmãos puderam dispensar aí para ouvir a nossa mensagem e espero poder ter agregado aí na vida de todos aí através dessa palavra, dessa mensagem, tá? E podem contar comigo. Comandante Baetas, comandante Daniele, tem o nosso contato, eu sou capelão geral regional aqui na região de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, mas estamos aí à disposição aí, tá dando apoio, suporte, quem tiver necessidade, estamos aqui sempre aqui prontos para servir ao Senhor com alegria e com presteza e prontos, sempre para estar ali dispostos ao chamado do Rei. Amém? Muito obrigada, querido. Deus abençoe você grandemente, viu? Gratidão pela entrega hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Um grande abraço a todos e uma boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém.